Vou direto ao ponto aqui e vou compartilhar com estratégias de grandes investidores dos imóveis de leilão. Compartilhando a tela com você, eu já vou direto ao ponto aqui. Uma das 4 grandes estratégias que os investidores de imóveis utilizam é o que a gente pode chamar de giro de capital ou short term, que é uma expressão para falar de curto prazo, ou seja, é um investimento de curto prazo. Giro de capital. Então, qual que é o objetivo para quem utiliza essa estratégia? Multiplicar capital a curto prazo. Quais são as estratégias que a gente utiliza para giro de capital? A gente utiliza basicamente 2 estratégias, que é o famoso cash flip, ou alguns chamam de flipping, ou de house flipping, é tudo a mesma coisa, tá? Que nada mais é do que uma venda rápida, ou reforma e valorização. Bruno, por que você está colocando posicionamento e valorização diferente de venda rápida? Porque muitos imóveis que você compra, em especial os imóveis Minha Casa e Minha Vida, você não precisa reformar. Você precisa da manutenção. Imóveis ali com venda até 250 mil reais, você não reforma ele. Você basicamente coloca um piso, pinta e malemar joga um móvel na cozinha. Malemar. Em muitos casos, não. Isso não é uma reforma. Isso é simplesmente uma manutenção que você dá pro ativo para que ele possa vender mais rápido. Posicionamento e valorização já é um outro tipo de ativo. É um ativo que já precisa de uma reforma, já precisa de um posicionamento. Só que tudo isso tem um único propósito, que é curto prazo, que é giro de capital. É o único propósito, tá? Que tipos de imóveis que são indicados para esta estratégia aqui? Basicamente, imóveis Minha Casa Minha Vida, imóveis que giram muito rápido, tá? Casas em condomínio também são geralmente imóveis que giram mais rápido. Imóveis em regiões centrais, imóveis desocupados, preferencialmente eu coloquei, não é uma obrigatoriedade. Por que desocupado? Por exemplo, imóveis Minha Casa Minha Vida que nunca foi habitado, do jeito que foi entregue para a construtora. Isso é muito rápido de girar, é muito fácil. Imóvel desocupado, você toma posse, coloca piso, pinta, tchau. Sai em 3 meses, 4 meses, 6 meses, estourando, você comprou, fez manutenção e vendeu, dinheiro na mão. Esse é uma das principais estratégias utilizadas para a grande maioria das pessoas que começam no mercado de imóveis de leilão, tá? Qual é a modalidade indicada para essa estratégia? É leilão extrajudicial. Quais são as vantagens que a gente tem dessa estratégia de short term ou de giro de capital? Rendimento acelerado, então você ganha dinheiro rápido. Segunda vantagem, capital disponível muito rápido. Você compra e vende rápido, tá de volta no jogo. Terceiro, aprendizado intenso no curto prazo. Quanto mais você faz, mais você aprende. Desvantagens. Exige naturalmente maior tempo e dedicação. Você tem que ficar em cima. E pressão por liquidez. Começa a dar 8 meses, 9 meses, você não conseguiu vender, começa a bater o desespero. Há uma pressão aqui por liquidez, porque o seu objetivo é girar o capital. É o short term. Renda passiva, ou o famoso cash flow. Muito falado aqui, ó. Pai rico, pai pobre. Muito falado. Cash flow positivo cash flow, é o que a gente conhece como aluguel, tá? Qual que é o objetivo? Construir uma fonte de renda mensal e recorrente com imóveis. Isso é uma outra estratégia utilizada também por grandes investidores, tá? O que envolve? O aluguel tradicional, residencial, comercial, aluguel por temporada, pode ser Airbnb, e incrivelmente aqui, olha o que eu vou colocar aqui, Airbnb, Mercado Livre. Pois é, se vocês soubessem o quanto o Mercado Livre aluga para temporada, é um negócio insano. E por fim, uma outra estratégia, e eu acho essa estratégia diferenciada. É a estratégia de imóveis que se pagam sozinho. Bruno, o que são imóveis que se pagam sozinho? São imóveis que você financia e aluga para que o próprio aluguel pague o financiamento. Simples assim. Essa estratégia é animal. Qual que é o grande limitador dessa estratégia? Crédito. Você tem que ter um pouquinho de crédito para você usar essa estratégia, tá? Quais tipos de imóveis são indicados aqui? Imóveis Minha Casa Minha Vida também, tá? Porque para locação ele gira muito bem. Kitnets e estúdios, também focado em renda. Salas comerciais e clínicas, então não só escritório, mas clínicas também. Tem uma excelente aceitação para locações, apartamentos bem localizados para Airbnb, e eu diria até chalés aqui você pode utilizar. Casas e sobrados em bairros residenciais consolidados, que é mais fácil de alugar, e galpões, que também tem o foco de cash flow mensal. Geralmente galpões você até tem contratos aí de 5 anos para mais, tá? Modalidade extrajudicial e judicial. Quais são as desvantagens? Precisa de uma gestão contínua. Por quê? Você precisa faturar, cobrar inquilino, alugar, tem manutenção no apartamento, você tem que ir lá, aí debita, então tem uma gestão aqui. Você tem que ter uma gestão contínua, nem que seja da imobiliária.
precisa ter uma gestão. Por quê? Porque é renda, é locação, tá? Pode haver vacância. Para quem não sabe, vacância é imóvel não alugado, imóvel vazio. Então, você tem um risco do imóvel ficar vazio. E o crescimento mais lento do capital. Logicamente, porque ele é mais lento. Porque você não... É compra e venda. Você não vê entrando 50 mil, voltando 100 mil. Você vê entrando 50 mil, muitas vezes não voltando, porque ele está se pagando, ou entrando 200 mil, saindo 200 mil e entrando 2 mil, 1%. Quero te convidar para participar de um aulão especial, onde eu preparei especificamente para quem quer começar a arrematar seu primeiro imóvel, ou então aperfeiçoar o pouco que já sabe nesse mercado. Inclusive, você pode se inscrever aqui embaixo, é gratuito, você vai receber materiais para já se preparar para esse aulão, e nesse aulão eu vou te apresentar grandes oportunidades, te apresentar um grande mercado que está disponível para muita gente, disponível para você, e poucas pessoas sabem. Então é só você clicar aqui embaixo e se inscrever, eu quero te ver lá no aulão. Consolidação de patrimônio, o famoso long term, que é longo prazo. Aqui é pensando em longo prazo, tá? E também está muito conectado à fase da vida. O objetivo aqui é construir um patrimônio com ativos que se valorizam ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Quais são as estratégias? Essa aqui fui eu que inventei. Buy and forget and homework. A gente conhece no mercado de ações o buy and hold. Alguns chamam de buy and forget, que seria compra e esquece. Eu gosto de chamar de buy, forget and homework. Ou seja, compra, segura, mas faz a lição de casa. Por que faz a lição de casa? Porque muitas vezes você ficou com o imóvel por 7 anos, 10 anos, e naquele momento faz sentido você vender, por exemplo. Então, só que aqui é pensamento de longo prazo. A outra forma para você consolidar patrimônio, loteamento, desmembramento, unificação, compra recorrente, por exemplo, um imóvel por ano com foco de valorizar a longo prazo. Não é compra e venda rápida, tá? Tipos de imóveis que são indicados aqui para esse tipo de investidor. Terrenos grandes, chácaras, fazendas, casas e imóveis residenciais em bairros promissores, galpões e áreas para desmembramento ou incorporação. Já são ativos já maiores, mais maduros, que exigem aqui um pensamento de longo prazo. Você vai fazer um loteamento, uma incorporação, não é 6 meses. Você não vai conseguir fazer em 6 meses, principalmente se for um loteamento, você pode demorar muitas vezes 4 anos, 5 anos para fazer. Então é um pensamento totalmente a longo prazo, tá? Porém, o ganho é estúpido. Modalidade de leilão. Judicial e extrajudicial. Coloquei judicial primeiro, exatamente porque esses tipos de ativos são mais comuns, a qualidade, alta qualidade, no judicial do que no extrajudicial. Geralmente. Você vai encontrar muito ativo de qualidade, chácara, fazenda, casas grandes em condomínio, galpões, áreas. Geralmente você vai encontrar no judicial com mais frequência do que no extrajudicial. Vantagens: proteção patrimonial, consegue proteger o patrimônio. Eu não chamaria de blindagem patrimonial, muitas pessoas utilizam esse termo. Eu acho que hoje blindar é muito difícil. Eu usaria mais proteção patrimonial. Valorização ao longo do tempo, natural, e menor necessidade de liquidez, tá? Qual desvantagens? Retorno demorado, pode exigir um grande capital pelo tipo de ativo e tem também uma menor sensação de progresso. Por quê? Pensamento a longo prazo. Soluções colaborativas. Objetivo: ampliar acesso, dividir risco e escalar oportunidades com outras pessoas ou estruturas, tá? Qual que são a estratégia? Membro arrematador. Então, você faz pool de investidores e parcerias operacionais. O que é membro arrematador? É membro da mentoria arrematador. Ou seja, você tem dentro de uma mentoria vários investidores para você poder conectar e vários parceiros operacionais, desde advogado, aprova crédito, corretores com experiência. Então você tem muita parceria operacional dentro da mentoria arrematador. Por isso que uma estratégia de solução colaborativa é ser um membro arrematador. Está dentro da mentoria. E uma outra estratégia também, holding familiar ou planejamento sucessório. Você dilui o risco dentro de uma holding familiar, facilitando inclusive a distribuição para os herdeiros, tá? Futuramente, tá bom? Que tipo de imóvel para solução colaborativa? Todos os tipos. Por que todos os tipos? Porque você pode pegar apartamento pequeno, você pode pegar grande, você pode pegar galpão. O que você precisa é de alguém que tenha alguma expertise naquela área que possa te ajudar. Você entra com uma parte e ele entra com a outra. Seja com o seu tempo, seja com o seu recurso financeiro, seja com o seu controle operacional, cada um dentro da sua área, somando para escalar as oportunidades. Modalidade: judicial e extrajudicial, ambas. E qual o perfil do investidor? É um arrematador. Em primeiro lugar, ele tem que ser um arrematador. Inteligente, que entende que sozinho vai mais rápido, porém junto vai mais longe. Essa é a cabeça do cara. Sozinho você vai mais rápido, junto vamos mais longe. Bom, quais são as vantagens? Redução de risco, acesso a imóveis maiores e mais lucrativos e potencial de escala com menos capital.
Não só por causa de capital, mas por causa de mão de obra. Desvantagens, ponto importante, hein? Exige confiança e alinhamento de parceiros, existe risco societário, tem que estar muito bem alinhado e pode muitas vezes ter complexidade na gestão. O famoso deixa que eu deixo, sabe? Cachorro de 2 donos morre de fome. Aí eu dou comida, não pode deixar que eu dou. O outro dá comida. Aí o outro pensa, não, é o outro que dá comida. Ninguém dá comida, o cachorro morre de fome. A escala não está em você ter muito dinheiro. Porque se fosse muito dinheiro, os grandes multimilionários brasileiros já tinham escalado no mercado de imóveis de leilão. O problema da escala está na operação. Então, quando você pega 2, 3, 4 pessoas com o mesmo objetivo, que entendem do negócio, que tem seus princípios, que cada um faz a sua parte, aí sim você escala. Porque o grande limitador é a operação. Se você tiver 10 milhões de reais, você não consegue gerenciar 30, 40, 50 imóveis. Por mais que você queira ter dinheiro, porque há uma limitação operacional. Então, a solução colaborativa é exatamente você estar no ambiente de pessoas que têm conexões, que têm parcerias, que têm parcerias operacionais, que cada um conhece um pouco mais, e vocês podem multiplicar a força a partir do momento que cada um entra com uma parte dentro do processo. Aonde você encontra isso? Dentro de uma mentoria. A mentoria Rematador tem um dos propósitos é esse. É quando você está num ambiente onde você multiplica isso e você coloca menos esforço, dilui risco e você cresce muito mais rápido, porque você aprende um com o outro. Simples assim. Então, recapitulando aqui. Você se torna um membro do Rematador e você para de fazer sozinho e começa a fazer com outras pessoas. Qual o valor mínimo para participar no colaborativo? Não tem um valor mínimo, é quanto cada um. De repente, se você não tem grana, você pode ser aquela pessoa que doa o seu tempo. Você doa o seu tempo. Pensa o quanto você vai acelerar o seu aprendizado se você doar o seu tempo. Então, enquanto todo mundo integrante fala assim, eu faço a gestão de tudo, eu faço orçamento de reforma, eu faço quitação de dívida de condomínio, eu entro em contato para transferir, eu gero guia de TBI, nananana. Você vem com a sua, caso você não tenha grana. Ah, não, mas eu tenho 5 mil e entro com a minha mão de obra. Por quê? Porque você está num ambiente que todos sabem que ali você está para multiplicar e não para ganhar.